Fazer um aplicativo para todo mundo que reclama que não arranja um namorado se encontrar? Olá pessoal, sou Heitor Crossi, psicólogo. Hoje estou aqui para a gente falar sobre a solidão do homem gay. É cada vez mais comum a gente receber na terapia o relato da frustração, do incômodo de muitos homens gays de não conseguirem encontrar um namorado, né, um parceiro romântico. E aqui hoje eu vou debater com vocês alguns dos motivos para talvez isso acontecer. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente começa a pensar sobre namoro hoje em dia é sobre aplicativo de namoro. E a gente tem vários aplicativos no universo gay e também hétero para vários tipos de encontro, desde encontros casuais, apenas sexo, e encontros propriamente para você ter um par romântico. Mas mesmo assim fica aquela impressão de que é apenas um cardápio virtual. Mas isso me faz pensar, sempre me fez pensar, de que quando a gente sai num lugar e encontra uma pessoa, a gente não faz muito diferente do que a gente faz no Tinder, por exemplo. A gente escaneia os rostos disponíveis e sempre o que chama a nossa atenção sempre foi a aparência física. E nem que seja apenas o rosto, mas a gente vai se orientar para aquela pessoa que chamou a nossa atenção. E a gente vai dar aquele match mental. O que acontece virtualmente é que cada vez mais nós temos nos cobrado de atender uma performance. O que uma pessoa precisa ter universalmente para agradar uma outra pessoa, tanto fisicamente como subjetivamente. Qual corpo que eu preciso ter, qual é o tipo de gosto que eu preciso ter, qual é a forma que eu lido com o mundo. E isso mata a autenticidade e a individualidade de cada pessoa. Ao mesmo tempo que a gente também acaba sem perceber, esperando isso da outra pessoa. A gente quer um cara que seja malhadinho, que tenha um bom posicionamento político e tenha bons gostos que combinem com os nossos. E a gente está tão apegado nisso que a gente fica insensível e intolerante aos defeitos que toda pessoa vai ter. Qualquer coisa que fuja dessa idealidade, dessa idealização desse homem, desse match perfeito, a gente já recusa. E como essa pessoa é uma entre dezenas, centenas que estão ali, é muito fácil eu bloquear, eu parar de conversar, eu dar um ghosting. As pessoas não se importam tanto em dar continuidade para essa conversa. Coisa que seria diferente se a gente tivesse mais interações presenciais. E aí está uma questão, a gente está cada vez mais sedentário. Essas conexões eletrônicas, virtuais, são muito rápidas. E a gente não tem mais encontros que seriam como num grupo de estudo, num esporte que a gente possa estar fazendo, onde a gente teria muito mais dedicação e exposição aos sentimentos do outro, o que obrigaria a gente a ter uma consideração muito maior, pelo menos para dar um desenlace, né, para mesmo que a gente não tenha tido interesse nessa pessoa. Essa idealização do que é um homem atraível, um homem que chama atenção, não só está no nosso olhar, como a gente influencia o nosso corpo também. Então, a gente está se podando o tempo todo para passar a impressão que a gente quer passar e não sendo autênticos. E também para a gente não se machucar. Sempre se doando pouco para não se aprofundar muito. Então, a pouca profundidade que às vezes a gente se depara com esse parceiro é porque a gente também não ofereceu muita profundidade. Então, ficam duas pessoas ali numa superficialidade, falando o mínimo possível sobre cada um, para não se comprometer, não se expor, e como está superficial, fácil foi para se encontrar, fácil foi para se desencontrar também.
E onde mais as pessoas frequentam querendo encontrar parceiros românticos de longo prazo são os lugares que não são feitos para isso, né? Eu vejo muitos relatos de pessoas que estão no Grindr ou vão numa balada esperando encontrar um namorado. Não tem problema nenhum você encontrar alguém no Grindr. Só que é como se você estivesse numa churrascaria reclamando que não tem sorvete. A churrascaria, pode ser que você encontre sorvete ali, mas não é para isso que a churrascaria existe. E às vezes a gente precisa entender isso, que quais são os melhores lugares para a gente desenvolver afetos mais contínuos. Que vão ser essa tendência a gente ter uma relação presencial com a pessoa, e permitir uma conversa em que haja vulnerabilidade de ambos os lados. Apenas permitindo se conhecer conhecido pelo outro e andando etapas junto com a percepção da vulnerabilidade do outro, é que é possível ir construindo um laço. Então, eu preciso medir o quanto que eu estou indo me abrir e o quanto que a pessoa está se abrindo. Se você percebe que aquela pessoa está se abrindo muito menos do que você, não tem muito o que esperar de que essa pessoa desenvolva uma conexão. E ela, por mais que ela não diga, ela está sendo muito clara ali sobre qual é o tipo de relação que ela quer com você. E tudo bem também, mas é preciso que a gente não crie expectativas onde ninguém está permitindo que você crie. Para você conseguir falar de si numa conversa romântica, é importante que você se conheça bem e você esteja em dia com a sua terapia ou com o seu autoconhecimento. Então, esperar que talvez essa pessoa vá cumprir com frustrações suas, que ela te traga um sentimento de felicidade que você já não encontra sozinho na sua vida com os seus amigos, já é uma dependência que ninguém está disposto a comprar hoje em dia. Então, entender que as etapas de um progresso de uma relação, né? Primeiro, se conhecer, conversar, trocar os gostos e ir começando a se abrir e mostrar partes de você. E ir além daquilo do estereótipo, que você entender qual é o que você está esperando, se permitir quebrar essa expectativa sua e entender o que você também faz que atualiza esse estereótipo em você e se permitir ser você mesmo. Porque se a outra pessoa não gostar de quem você vai manter um disfarce pro resto da sua vida para manter essa pessoa? Se você quer realmente um relacionamento duradouro, essa pessoa precisa gostar de você na sua autenticidade. E você, concorda comigo? Discorda? Reclama aqui embaixo. Vamos discutir? Se gostou, curte e compartilha.